Quem está aqui pela primeira vez hoje? Temos uma pessoa só pela primeira vez? Seja bem-vindo. A gente sempre trata aqui na casa temas, assim, que é bem corriqueiro, que é bem do nosso dia a dia mesmo, da nossa família, problemas que normalmente enfrentamos. E a gente tratou 3 quartas-feiras seguidas sobre problemas familiares, né? O evangelho e os problemas familiares. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito também da família, mas começaremos com esse bloco que são 3 temas tratando sobre o diálogo na família. E antes de começar, eu quero passar um videozinho só para vocês entenderem o contexto do que eu vou estar falando. Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Nossa Palavra. Um grave problema na atualidade provém da palavra. Cada um de nós se serve dela como bem queira. A força da palavra é uma realidade. Veículo do nosso pensamento e do magnetismo pessoal, pode construir edificações nobres ou ocasionar calamidades. Napoleão Bonaparte e Hitler mantiveram tropas e até mesmo nações inteiras sob o encantamento de suas personalidades, conduzindo-as a terríveis confrontos de incalculáveis perdas materiais e humanas. A palavra pode promover a paz ou a guerra. Se aliada ao exemplo pessoal, mais forte se torna. Gandhi, utilizando o seu verbo, pregou a não violência. Com sua palavra e seu exemplo, conseguiu a independência do seu país. O Rabi Galileu se serviu de sua palavra para transformar o mundo, demonstrando com sua bondade e sua ressurreição que falava a verdade. Nada mais que a verdade. Foi ele que nos disse que o homem fala do que há em abundância em seu coração. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. E alertou para a responsabilidade na semeadura, dizendo que teremos de dar conta de toda palavra ociosa e que seremos justificados ou condenados pelas nossas palavras. Individualmente, já percebemos a força que podemos acionar através do nosso verbo? Quantas vezes provocamos confusões com o que denominamos de comentários inocentes, muito sem importância? Postagens em redes sociais, comentários em grupos de WhatsApp, vão muito além do círculo que possamos imaginar. E o estrago que provocarem cairá sobre nossos ombros. O incêndio imenso da floresta poderá não ter sido nossa intenção. Mas se fomos quem acendeu a faísca inicial, a responsabilidade recai sobre nós. A respeito dos desastres provocados pela língua desenfreada, encontramos os seguintes registros. Os homens controlam os movimentos do cavalo, colocando-lhe na boca um pequeno freio. A língua humana é fisicamente pequena, mas pode causar grandes estragos. Pode envenenar o corpo inteiro e fazer da vida um inferno abrasador. Os animais, as aves, os répteis e todas as espécies de seres vivos podem ser, e são de fato, dominadas pelo homem. Só a língua humana não pode ser domada. O veneno que espalha é mortal. Pensemos e repensemos o que temos feito com esse instrumento que nos foi dado por Deus. Podemos usá-lo para louvores ao Pai Criador ou para agredir ao nosso semelhante. Não é estranho isso? Se olharmos uma fonte, veremos que dela não poderemos obter ao mesmo tempo água doce e salgada. Por que então um instrumento tão precioso tornamos fonte de bondade em um momento
de maldade em outro. Sirvamo-nos da língua, pronunciando somente as palavras que edificam, que consolam. Como cristãos, é preciso que produzamos o que leva ao bem, a boa palavra. Se amamos o próximo, não levantemos falsidades sobre ele, nem o induzamos ao mal. Não nos permitamos que saia de nossa boca nenhuma palavra agressiva, ofensiva. Examinemos o sentido, o modo e a direção de nossas palavras antes de pronunciá-las. Deu para se ter uma ideia aí, através desse vídeo, do que a gente vai falar hoje, né? Sobre o diálogo na família e do uso que fazemos da nossa fala, né? No nosso dia a dia, na nossa família, na nossa casa, seja onde quer que estejamos, né? É o bom uso ou o mau uso da palavra que vai nos trazer ou benefícios ou malefícios, porque diz ali naquele vídeo que nós, além de tudo, nós iremos responder por toda a palavra proferida. Então, se eu profiro palavras que venham a causar feridas no outro, lacunas no outro, eu também vou responder por isso. E de que forma que normalmente a gente usa a nossa fala, né? A boca que amaldiçoa é a mesma boca que abençoa. Então, a gente pode ou abençoar ou amaldiçoar alguém através da nossa fala, através da nossa boca. E diz ainda de que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. E se o nosso coração está carregado de ódio, né, de coisas, de sentimentos ruins, como que eu posso falar de amor? Como que eu posso falar de algo bom? E trazendo isso para o nosso tema de hoje, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui, a respeito do diálogo em família. Porque primeiro a gente precisa entender qual que é o conceito, qual que é o conceito de diálogo. O que vem a ser diálogo? Né? Normalmente a gente fala sobre conversar, e aí muitas vezes a gente fala, eu conversei tanto tempo, né, com meu filho ou com meu esposo, mas como que foi essa conversa? Como que foi esse diálogo, digamos assim? Porque em uma conversação, em um diálogo, há sempre um interlocutor, né, alguém que vai falar, e tem alguém que vai ouvir. E muitas das vezes, a gente só fala. A gente só fala, e a gente não para ouvir o outro. E é sobre isso que vamos falar. E quando falamos em diálogo, quando falamos em conversa, sobre palavras que usamos, a gente para imaginar assim, como que eu vou analisar aquilo que eu falo? Se eu estou falando algo de forma legal, né, de forma correta, se eu estou procedendo de uma maneira correta, se eu estou fazendo, não estou ferindo o outro, não estou ofendendo, de que forma que eu vou falar? Porque mais importante que falar, a gente aprende que é saber falar. Não é simplesmente falar, né? Ter aquele falatório que não para e não ter fundamento algum e não ter ali proveito algum. Então, para que a gente entenda um pouquinho sobre isso, é entender assim, que quando eu vou falar algo, eu tenho que primeiro me colocar no lugar daquele que vai ouvir. Será que essa pessoa que está me ouvindo, se eu fosse essa pessoa que está nesse instante ouvindo, de que forma eu gostaria de ouvir aquilo que eu vou falar? Então, além de nos colocarmos no lugar do outro, tem também uma importância imensa a gente saber o que falar. São três fundamentos básicos. É o que falar, quando falar e como falar. Porque muitas vezes a gente sabe o que falar, mas a gente não está preparado, talvez psicologicamente, para falar o que a gente tem para falar. E nem o outro está preparado para ouvir aquilo que eu tenho a dizer. Então, é importante a gente analisar que não é somente o que eu tenho a dizer, né? Não é o que dizer, é como vou falar e quando vou falar. Porque muitas vezes a gente sabe até o que dizer, sabe até quando vai dizer, mas de que maneira a gente fala?
De que forma a gente coloca para fora e extravasa os nossos sentimentos? Porque muitas vezes a gente é carregado por um sentimento ou de mágoa, ou de decepção mesmo, de frustração. A gente quer falar, mas a gente extrapola e normalmente fala coisas que depois não tem mais conserto. Porque quando a gente fala, né, uma palavra pronunciada, tem como voltar atrás e corrigir. Né? Muitas vezes a gente até tenta retificar aquilo que a gente falou, mas fica difícil consertar depois do estrago já feito. Então, é isso, é basicamente isso que a gente vai tratar hoje. Né? O que falamos? Que uso que a gente está fazendo do que a gente fala? De que forma a gente fala? Né? Quando falamos? Já passei por algumas situações de ter alguma situação para estar resolvendo em casa mesmo, e aquele não ser o momento para falar o que eu tinha para falar. Porque naquele instante eu estava ferida, e pessoas feridas ferem pessoas. E quando você está muito ferido, você vai falar aquilo que você está sentindo, mas você não consegue expor ou verbalizar aquilo da melhor forma. Porque quando você vai pôr para fora, a boca não fala aquilo que o coração está cheio. Então, se meu coração está carregado de mágoa, como é que eu vou conseguir falar para o outro que eu estou magoada sem ferir o outro e sem expor para ele aquilo que eu estou sentindo de uma forma que não é para machucar, não é para ferir? E muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Acho que não está passando, não. O S, Roberto, né? Fica difícil passar, né? Vamos lá. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom. Mas o homem mau, de seu mal, tira o que é mal. Porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Disse Jesus no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 45. É aquilo que eu acabei de dizer. Então, se aquilo que a gente fala diz muito também, não só sobre o que a gente sente, mas aquilo que a gente é. Porque se eu sou uma pessoa, se eu não sou uma pessoa boa, se eu tenho o meu coração carregado de sentimentos impuros, e se a minha essência não é de uma pessoa boa, de uma pessoa legal, eu não vou conseguir falar aquilo que não está aqui na minha essência, não está aqui no meu interior. Então eu vou tirar, se é bom, eu vou tirar, né? Vamos extrair aquilo que é bom que está em mim. Mas se eu estou carregada de sentimentos impuros e se eu não sou uma pessoa boa, eu não vou conseguir transparecer algo que eu, na verdade, não sou. Porque nós podemos até tentar fingir para o outro, fingir para o mundo quem somos, mas nós sabemos quem somos. Né? Nós podemos tentar omitir, mas nós e Deus sabemos quem somos. Então, a gente jamais vai conseguir transparecer algo que, na verdade, na nossa intimidade, no nosso interior, nós não somos. E o uso da palavra? Qual é a melhor forma de utilizarmos a palavra, ou que uso que nós normalmente fazemos da palavra? Porque a gente sabe que como eu disse, a mesma boca que pode abençoar, pode amaldiçoar. Mas de que forma a gente usa, de que forma a gente fala, né, com o outro? Será que quando vamos falar para o outro, conversar com o outro, a gente mede as palavras que vamos falar ou falamos aquilo que vem na boca, né? Quando vamos falar, temos o cuidado de falar de uma forma serena ou da forma como pensamos, nós falamos. Porque primeiro a gente pensa, né? A gente sente, depois a gente pensa e depois a gente verbaliza, depois a gente fala. E muitas vezes a gente acaba por cometer esse erro, né? De falar aquilo que pensamos, aquilo que vem na nossa cabeça, a gente vai lá e fala. E depois, quando vamos cair no arrependimento, fala, poxa, eu não deveria ter falado isso, ou não deveria ter falado dessa forma. E aí, quando você vai tentar consertar, já é tarde, né? O estrago já está feito. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e, por isso mesmo, contamina o homem. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Emmanuel, Vinha de Luz. Então, Jesus disse por diversas vezes, né, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. E a nossa palavra, o mesmo efeito que ela tem para criar, para abençoar, para
para auxiliar o outro, para levantar o outro, eu tenho também o poder de destruir e de levar ele para o buraco. Se eu não medir o que eu falo, e se eu não falar da forma correta, ou se eu primeiro não acalmar, não limpar o meu coração, remover aquilo que é ruim, para depois falar. Então, há um grande peso, há uma grande responsabilidade também com o que falamos. A gente fala muito sobre a nossa conduta, sobre aquilo que fazemos, a maneira como tratamos o outro, mas a nossa fala diz muito também sobre como tratamos o outro, né? Porque não adianta também, a gente está falando aqui sobre o diálogo da família, diálogo na família. Então, assim, não adianta também eu tentar ser uma boa pessoa ou eu ter um bom relacionamento aqui na casa espírita, no meu ambiente de trabalho e em casa. Como que eu sou em casa? Será que eu consigo ser essa mesma pessoa extrovertida, que ouve com cuidado, com cautela, que sabe ouvir, que sabe falar? Será que eu também sou essa mesma pessoa em casa, como filha, como esposa? Então, assim, é para que a gente pondere as nossas ações, né? A nossa fala, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente emana. Porque, querendo ou não, acaba saindo. Já presenciei algumas vezes, e muito me entristece, no meu trabalho, como eu trabalho em atendimento a domicílio, algumas vezes presenciar falas de filhos, tipo assim, de forma bem arrogante, tratando os pais, a mãe, de forma bem arrogante. E aquilo acaba, sabe, quando você jamais faria aquilo, jamais se imaginaria naquele lugar, então isso acaba nos ferindo, porque você imagina como que está se sentindo ou que feridas está causando nessa pessoa que está ouvindo aquilo. Então, assim, é algo que a médio ou longo prazo vai causando transtornos, causando problemas, que depois é muito mais difícil de se resolver. E muitas vezes, por falta de diálogo, ou por falar de forma indevida, ou por não falar e não conversar e não saber ouvir, a gente vai realmente trazendo esses entraves para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso lar, que depois fica difícil de resolver. Porque se eu não crio um ambiente propício para que o outro se sinta confortável para chegar, né, e conversar e falar abertamente de sentimentos e falar do que faz ou do que sente, se eu não crio esse ambiente propício para que o outro sinta essa confiança, essa liberdade de conversar comigo, então eu já estou, aconteceu algo, eu vou, não vou falar sobre isso não, porque eu tenho medo do que ele vai pensar, eu tenho medo do que ele vai falar, ele pode me julgar ou pode não me entender, pode me compreender errado. Então, vou deixar isso para lá. E aí acontece algo pior, né? Algo que vai trazer um transtorno muito maior. E se eu não tenho abertura para falar algo simples, como é que eu vou falar de algo muito mais complexo com alguém? Então, é dessas pequenas coisas, é desses pequenos detalhes que a gente percebe que há uma total diferença. E há, sim, muitos lares onde não há diálogo, onde a convivência é travada de forma... Não há diálogo, há um monólogo. Muitas vezes somente um fala e às vezes ninguém fala. Né? Às vezes nem há conversação, não há diálogo. E há tanto problema por trás disso, porque se eu não paro para ouvir o que o outro sente, o que o outro está passando, de repente ele está passando por uma dificuldade, ele está me respondendo mal, mas ele está com uma dificuldade, eu não procuro entender o que ele está sentindo, o que ele está passando. É porque está sendo ignorante comigo, é porque está me tratando mal, mas por que está me tratando mal? Eu preciso saber, eu preciso entender o que o outro está sentindo também, o que o outro está passando. Porque de repente é um problema, não é nada comigo, mas é algo com ele que está extravasando e está acabando que estou sendo eu o reflexo disso. Aí eu preciso parar para ouvir, porque acho que Rubem Alves, ele disse assim, que há tantos cursos sobre oratória, sobre como falar, sobre saber falar, e pouco se fala sobre saber ouvir, né? Já ouviu algum curso sobre saber ouvir? Eu nunca vi. Eu só vejo sobre saber falar. E o saber ouvir? Porque o diálogo é também saber ouvir, né? É saber se colocar no lugar do outro, é sentir o que o outro sente na pele mesmo. É falar, agora eu vou sentar aqui, mas é aquele ouvir de olho no olho. Não é aquele ouvir, tá entrando aqui, tá saindo aqui. É aquele ouvir com atenção. É de realmente entender a situação e sentir a dor do outro. Isso é diálogo. E qual que é o efeito das nossas palavras, daquilo que a gente diz no outro?
e também muitas vezes em nós. Porque aquilo que dissemos, muitas vezes não é prejudicial só para o outro, nos prejudica também. De que forma? Impregnam magneticamente os ambientes em que são pronunciadas, transmitem a quem são beneficamente dirigidas vigorosos estímulos curativos ou calmantes, ou agem devastadoramente como petardos fulminantes contra quem são agressivamente arremessados. Letícia, Espíritos Diversos em Busca da Verdade. Então, a gente diz que uma palavra, muitas vezes mal proferida ou mal pronunciada, ela causa danos muito maiores do que uma agressão física, do que muitas vezes um tapa ou algo pior. Porque essa palavra ela vai causar danos no nosso íntimo, no nosso interior. É por dentro que dói, não é por fora, né? Uma agressão física, por mais que ela doa, vai sarar, vai ficar ali uma cicatriz, vai curar. Mas e aquela agressão verbal? Aquilo que falou, que nos feriu, que nos machucou e que a gente carrega por longos e longos anos. E muitas vezes não resolvemos aqui. Aí a gente traz para a nossa vida aquele ensinamento de Jesus, né? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está a caminho com ele. Muitas vezes o nosso inimigo nem está fora da nossa casa, está dentro mesmo. E aí a gente não reconcilia. Ah, mas se eu for pedir perdão, ele não vai querer me ouvir, não vai querer me escutar e nem vai me perdoar. Mas Jesus disse, reconcilia-te com o teu inimigo. Ou seja, reconcilia-se você. Eu perdoo, eu me perdoo, eu perdoo o outro. O outro, se não quiser me perdoar, é um problema do outro. Mas eu preciso fazer o meu papel, fazer a minha parte, de reconhecer que todas as vezes que eu falar algo que feriu o outro, que machucou, que provocou uma ferida, eu vou ter a hombridade de chegar e pedir perdão, mesmo que o outro não aceite ou não reconheça. Ah, tá falando isso, é da boca para fora. Mesmo que o outro não aceite, eu vou ter a hombridade de pedir perdão e reconhecer naquilo que errei. O gosto de conversar. Só voltando aqui nesse slide, que eu lembrei desse efeito da palavra, a nossa saudosa Isabel Salomão, não sei se aqui alguém já a conheceu, ela já desencarnou, e ela traz uma história que eu achei bem interessante. Ela disse que em um certo momento aconteceu uma situação com ela de que ela ficou muito brava. Ela estava ligando para uma pessoa e mandava mensagem para essa pessoa para prestar um serviço para ela e essa pessoa visualizava a mensagem e não respondia, ela ligava, a pessoa não atendia, e aí ela disse assim, depois a gente faz uma oração forte e vai dizer que a gente é macumbeira. Aí, quando ela disse isso, ela disse que quando ela conversando com o esposo dela, relatando a situação, e ela contando para o esposo dela, ela disse assim, depois, e repetiu de novo, quando a gente faz uma oração forte, aí depois que a gente faz uma oração forte, vai dizer que a gente é macumbeira. O que aconteceu? Nesse instante que ela pronunciou isso, veio um irmãozinho, veio uma entidade, e se aproximou dela e disse assim, estou às suas ordens. O que você me disser, eu farei. Se você quiser, eu vou lá e quebro a perna dela. Imagina uma situação dessa. Então, assim, muitas vezes, aquilo que a gente fala tem um peso muito maior do que o que a gente imagina. Porque além de ferir ou de prejudicar o outro, está também nos prejudicando, porque estamos trazendo uma legião de espíritos que não estão ali naquela mesma vibração que nós, no instante da raiva, no instante da ira, e eles vão se ligar a nós. E aferrados a nós, vai querer fazer o pior com a pessoa. Então, pode trazer danos muito maiores do que aquilo que a gente imagina. E aí ela teceu uma conversa, né, com esse espírito. Ela viu que ela estava encrencada pelo que ela havia dito e ela falou, meu irmão, eu já resolvi de outra forma. E o espírito continuava, mas eu estou aqui aguardando, eu estou à sua disposição. O que quiser, pede que eu vou lá e faço. Então, assim, para que a gente também tenha muito cuidado com aquilo que a gente deseja, porque quando a gente fala, quando a gente verbaliza algo no momento da fúria e no momento da raiva, a gente está carregando a nossa fala com o nosso magnetismo, que não é um magnetismo bom, não é algo bom, que não vai trazer benefício para o outro, não vai trazer benefício para mim. Então, é para que a gente tenha essa cautela. E eu contei essa história que aconteceu com Isabel Salomão, mas também já aconteceu comigo. Porque quando a gente fala do outro, parece que está longe, né? É algo bem lá adiante, e já aconteceu comigo.
Em uma situação mal resolvida em casa, eu fui dormir chateada, magoada com a situação que aconteceu, eu não resolvi. E aí eu, mesmo assim, né, mesmo chateada, tentei ali fazer uma prece, fiz uma prece e fui dormir. Aí, madrugadinha, aproximou-se a entidade de mim e falou, só manda, só manda. Ele só falava isso, só manda. Então, assim, tá vendo que o tipo de energia, o tipo de espírito que a gente traz para perto de nós através daquilo que a gente. Eu nem falei. E olha que eu nem falei. Eu só pensava, eu só sentia. E eu trouxe essa entidade para perto de mim. Então, muitas vezes, essas aproximações espirituais que nos perseguem é porque a gente baixa a nossa vibração. E aí, né, preocupada, falei aqui com o dirigente da casa, falei, ó, Marcelo, eu não sei o que está acontecendo. Passei muito medo, foi uma aflição terrível, não desejo aquilo para ninguém. Mas ele disse, você baixou a sua vibração, e aí um irmãozinho de lá, de vidas passadas, de várias outras reencarnações, te encontrou. Como que ele me encontrou? Porque baixei minha vibração. Então, quando a gente, muitas vezes, também, aquele orar e vigiar que Jesus disse, é vigiar também o que a gente pensa, não só o que a gente fala. Porque muitas vezes é uma ligação tão rápida, né? Foi ali como um imã, é uma atração tão rápida, como um imã mesmo atraindo, que eu simplesmente pensei, eu fui dormir chateada e aquilo trouxe para perto de mim. Vamos lá, continuando. Eu não sei se eu já li esse slide, mas vou ler novamente. É sobre essa impregnação, né? Não só do que a gente fala na pessoa, essas energias conseguem alcançar tanto a pessoa quanto impregna todo o ambiente. Quando a pessoa tem o hábito de falar coisas não assim agradáveis, né? Uma pessoa que fala coisas desagradáveis o tempo inteiro ou que fala mal de outras pessoas, independente. Se essa pessoa falar algo que não é bom, automaticamente a gente se sente desconfortável de estar próximo dessa pessoa, né? Não é uma energia que incomoda, algo que não nos faz bem, que a gente, poxa, eu não sei o que acontece. Muitas vezes, só de estar próximo, no mesmo ambiente que essa pessoa, já nos deixa incomodados. Mas muitas vezes é o que pensa, é o que vibra e é também o que fala. Então, impregnam magneticamente os ambientes que são pronunciadas, transmitem. Então, essas energias, elas são transmitidas em todo o ambiente, em todo o derredor. Então, por isso, cuidado com o que a gente pensa e com o que a gente fala. O gosto de conversar. O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida. Tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus legou o evangelho ao mundo conversando. Emmanuel, caminho, verdade e vida. Jesus, ele fez o bom uso da palavra, né? Ele levou o evangelho através da palavra. E nós, será que utilizamos a nossa boca também com a mesma finalidade que Jesus utilizou? Será que usamos a fala da mesma forma que Jesus usou? Necessidade do diálogo no lar. Mantenha o hábito de conversar frequentemente com os seres amados, praticando a caridade da cortesia e da tolerância, e reconhecerás sem dificuldade que, muitas vezes, alguns simples minutos de diálogo afetuoso na paz do cotidiano conseguem realizar verdadeiros prodígios de tranquilidade e segurança, francamente inabordáveis por longos e longos meses de azedume ou de discussão. Emmanuel, Espíritos Diversos, Vida em Vida. É aquilo que eu disse. Muitas vezes, uma situação mal resolvida acaba trazendo uma série de dificuldades ali na família e aquela situação se arrasta por tanto tempo, algo mal resolvido, algo que poderia ter sido resolvido através do diálogo, através da conversa, entendendo o outro, aí vai se arrastando por longos e longos anos. Aquela situação difícil. Não deixes o diálogo amigo tão somente para os dias de aflição, quando a crise haja surgido. Emmanuel, Espíritos Diversos. Não é esperar que aconteça o pior ou que, né, fique, digamos assim, que a gente usa aquela expressão ficar de mal, né? Ficar de mal do outro, eu não quero conversa, eu não quero olhar na cara, eu não quero dirigir a palavra para o outro. Então, antes que chegue nessa situação, antes que chegue
né, nesse estopim, nesse limite, que saibamos antes fazer o bom uso da palavra, né? É o saber ouvir e o saber falar que a gente havia dito. Auxilie aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Repetir com paciência o que já foi dito. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. André Luiz, Sinal Verde. Eu já disse aqui que na minha casa, a minha mãe está com 74 anos. Ela não tem mais a mesma audição de antes. E eu tenho que repetir várias vezes aquilo que eu falo. Muitas vezes, isso, não vou mentir, isso mexia comigo e eu, às vezes, ficava nervosa. Falava algo, escutou, eu repetia. E, às vezes, quando eu repetia já com um tom mais elevado. E aí, alguns dias atrás, ela me disse assim, você está tendo mais paciência agora. Eu falei, por quê? Ela disse, porque você agora repete em tom baixo. Você fala, quando eu não ouço, você repete, mas repete de forma mais branda, né? Repete em tom mais baixo. Então, na hora que ela me disse isso, eu me senti envergonhada. Eu senti vergonha de mim mesma. Porque era uma atitude que eu tinha, mas que eu não conseguia enxergar, mas era algo que talvez estava ferindo, talvez não estava ferindo, né? Que era algo de repetir já estressada, já com raiva. Então, assim, quantas vezes isso não acontece em casa? Ah, tá surdo, vou ter que repetir de novo. Não que eu falasse isso, mas em outras casas, em outros lares, em outras situações, a gente acaba presenciando isso. Então, é ter essa paciência de falar quantas vezes forem necessárias. Repetir, repetir e repetir. Falou 3 vezes, não entendeu? Fala de novo, mas fala num tom baixo para que a outra pessoa possa ouvir. Nem tão baixo, né? E nem tão alto gritando. Conduta no lar. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve e educará as suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Também já havíamos falado sobre isso, sobre se colocar no lugar do outro. Cultivando a paciência no cotidiano, transportarás contigo a força da paz, a força capaz de vencer todos os obstáculos que porventura te agridam a existência. E ali fala um pouquinho a respeito da prece. Nunca poderemos enumerar os benefícios da oração. Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Então, quando não for possível o diálogo, faça uma prece, né? Uma prece sincera, que seja de agradecimento pela vida, ou que seja rogando a Deus o auxílio, o amparo, mas faça uma prece. Porque a prece, ela nos aproxima, ela nos traz essa ligação, essa conexão com o alto, quando a gente não consegue estabelecer essa relação com o outro de harmonia, de paz e de tranquilidade. Então, quando a gente ora, quando a gente implanta o culto de evangelho no lar, a gente consegue. Não é que se resolvem todos os problemas, mas a gente consegue ter mais firmeza nas nossas decisões e mais cautela no falar, no saber ouvir. E vamos lidando com esses desafios, porque nós não somos perfeitos, estamos lidando com seres imperfeitos também para trabalhar as nossas imperfeições. Porque muitas vezes aquilo que nos incomoda no outro é algo que está latente em nós. Então, muitas vezes é o defeito que eu carrego, mas eu consigo enxergar, mas em mim eu não consigo enxergar. Então é isso que a gente trabalha, é isso que a gente fala, é isso que a gente vai moldando a cada dia, porque não é do dia para a noite que a gente consegue resolver tudo, mas um passo de cada vez a gente consegue chegar lá. Mas que a gente tenha mais paciência, que a gente pare mais para olhar para o outro, né, para compreender os desafios que o outro também passa e ter essa paciência e ter essa cautela. O horário já está chegado, vamos nesse instante. Quem se sentir à vontade pode fechar os vossos olhos, elevando o pensamento ao alto. Senhor Jesus, divino amigo, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, por mais esta noite de aprendizado, por todos que aqui se achegaram e também por aqueles que não conseguiram estar aqui. Que a tua luz, a tua graça, a tua divina misericórdia possa alcançar a todos os encarnados, desencarnados, que possam sair daqui, Senhor, revigorados e transformados. Que o medicamento, o amparo do alto possa alcançar a todos. Que assim seja. Graças a Deus.